New Holland apresenta Agro, a digital do Brasil. A maior capital econômica do país virou palco para a grandiosidade de todos os produtores que movimentam a nação. Uma ação para dar visibilidade e valorizar quem faz o agro brasileiro. E, mais uma vez, marcar a cidade com a nossa identidade. Que somos líderes mundiais na produção de diversas culturas. Somos uma das maiores potências agrícolas do mundo. Somos o agro, a digital do Brasil. Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está na hora de falarmos do mercado do boi gordo. Depois de um mês de julho catastrófico aí para preço, relação de troca, enfim, mercado de uma forma geral aí para o boi gordo, a gente começa um agosto com sinais diferentes. Será que há uma possibilidade de mudança nesse cenário de pressão sobre a arroba do boi gordo? O que está acontecendo? Quais são os pontos que a gente precisa entender que podem, de repente, trazer essa mudança para o mercado? Quem nos ajuda nesse entendimento é o André Aguiar, sócio e consultor da Boviplan. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Afinal de contas, o pior momento já passou, André? O que você está vendo aí? Quais são esses sinais positivos aí que nos ajudam a, pelo menos nesse momento, respirar um pouco mais tranquilo, hein, André? Bom dia, Alex, bom dia a todos. É exatamente isso, né? Vamos ver se esse mercado agora dá uma melhorada, né? A gente passou por um julho bem difícil, né? Tanto para o mercado interno como exportação. Exportação caiu, a exportação no mês de julho comparado com julho do ano anterior, em torno de 3 a 4%, 3,8% para ser mais exato. E o valor da tonelada da carne exportada caiu de mais ou menos uns 27%. Então, o volume em quantidade de carne caiu 3,8%, mas o volume financeiro exportado caiu mais de 30%. Então, quer dizer, isso sendo que a gente tem um mercado hoje, mais ou menos 30% da nossa produção é exportado, você tem uma queda de 30% de faturamento comparado com o ano anterior. É, os jogadores desse mercado acabam ficando um pouco com o pé atrás de tomar algumas decisões mais fortes para os próximos meses, né? Ou para o próximo investimento nos próximos 6, 8, 10 meses. E mesmo, Mas tem um lado e mesmo o mercado interessante. interno, né, André? Mesmo o mercado interno também deu uma patinada em julho, né, em termos de demanda. Exatamente, a gente falou que o mercado interno andou de lado, né? E esse mercado interno andando de lado, exportação para baixo, acabou derrubando, né? Do 14 dias para cá que a gente conversou, a arroba caiu, dependendo da praça, no Brasil, entre 5 e 10, entre 5 e 15 reais. Nós estamos falando em São Paulo alguma coisa próximo de 4%, né? Nesses últimos 14 dias. Então, é uma queda, vamos dizer assim, que machuca, né? É um tombo que machuca o produtor. E a gente que está nessa ponta da produção e fica trabalhando em cima de custos dentro da propriedade, essa diminuição do poder de faturamento que acaba não estando na nossa mão quando a gente trabalha com o mercado físico, dificulta o pensamento dos investimentos futuros. É. Agora, E coincidiu, lógico, né? E coincidiu também, né, André, com um momento de uma oferta que apareceu sem muita gente estar esperando, né? Todo mundo já contava que a gente estaria já iniciando a entre-safra, né?
Exatamente, exatamente esse ponto que eu ia tocar, porque a gente pensava numa subida nesse momento, né, meados de agosto para frente, mas tivemos esse revés. Mas, vamos dizer assim, perdão, meados de De julho para julho, né? frente. Mas de 30 de junho, né, final de junho, mês de julho inteiro até hoje, a gente tem uma queda aí de 6, 7% no valor da arroba. E tudo. A gente teve férias, nós tivemos queda na exportação, tudo mostra para a gente que agosto, voltando à normalidade, com a volta às aulas, aumento do consumo, uma retomada no consumo de novo, e a volta à normalidade, né, tende a um mercado melhor, um mercado interno melhor. Então, Então, é isso que a gente está esperando, que tenha uma pequena reação. Hoje, se a gente pensar no mercado futuro, né, de agosto, de outubro, né, esse mercado futuro de outubro hoje já deu uma reagida, estava reagindo, eu não sei como é que está agora, porque hoje em dia a tudo está volatilidade é grande, né? uma loucura, mas estava reagindo R$ 1,50 mais ou menos para outubro. E já é uma coisa interessante, né? Estamos Onde falando de um aconteceu. outubro a 233 nesse momento. Então já está com uma reação já de quase R$ 2 aí. Mas se você pegar que teve o mínimo um pouco abaixo de 230 faz uns 2 dias, a gente já está com R$ 3 e dá 1,5% acima do que estava há 3 dias. Então isso já dá um alento. Mas eu fico imaginando, a gente conversou um bom tempo atrás sobre a previsão, né, de confinamento. E lá em maio, junho, no fechamento do primeiro giro, estava complicado, o preço do boi magro estava caro, o pensamento da arroba para julho não estava compensando, para fazer julho, agosto não compensava para fazer esse primeiro giro. Então, muitos confinadores, muitos confinamentos grandes ou boités diminuíram porque estava com custo muito elevado e o pecuarista não colocou. E em junho, o grão caiu e muitos pecuaristas resolveram, pequenos e médios, fecharem animais para confinar. Que naquela época, a gente estava com uma previsão de boi em outubro de mais ou menos 275 a R$ 280. Quer dizer, se você pega o mercado futuro lá em junho, né? Perdão, isso em abril, em junho, de R$ 265, pensando em outubro, e com o preço do grão baixo, já começa a ficar interessante o confinamento. Então, vários pequenos e médios confinadores fecharam os animais. Então, estava em 30 de junho, mercado para outubro a 265, arroba no mercado físico a 245, quer dizer, estava interessante comprar o boi magro, então grãos baixos, o cara comprou o boi magro, comprou os grãos, fechou no confinamento, e esse cara, ele não travou no mercado futuro, porque a grande maioria dos pequenos e médios produtores de confinamento não trabalham muito com o mercado futuro. Você imagina agora, chegando em setembro, outubro, se o mercado futuro se determinar que é o que está acontecendo de 230 a R$ 235, ele comprou um boi de 245, comprou grãos lá atrás, pensando numa arroba de 265, que era o que me mostrava o mercado futuro, uma valorização, e cai não só o boi magro que ele comprou 245 para 235, e também uma arroba produzida que ele achava que ia vender 265 e cai para 235. Quer dizer, acaba acontecendo a tempestade perfeita, caindo tanto o valor da arroba quanto no mercado físico, quanto o valor da arroba engordada, quanto o valor da arroba do boi comprado. Então, É. bem difícil para esse produtor que entrou lá atrás e não travou esses bois de confinamento no mercado futuro. É isso mesmo. Ô André, vamos então agora, já que a gente contou todo esse cenário, né, de pressão nos preços, vamos então colocar na mesa aqui quais são os fatores que você tem percebido aí que podem, de alguma forma, promover esse movimento de reversão de tendência aí. O que você está vendo de novidade, André?
Olha, o gado a pasto, esse está enxugado, né? Não tem mais esse gado a pasto de grandes quantidades. Não Já tem começou a surpresa mais, né? exatamente, não tem nada mais represado. Agora sim começa a entrar o primeiro giro, já começou a entrar o primeiro giro do confinamento, e a gente espera que setembro seja o mês de uma pequena diminuição de gado de confinamento disponível, porque esse gado de setembro ele teria que ser sido fechado a princípio de junho, né? Ou final de maio, onde estava muito difícil no fechamento dos números com grãos elevados e arroba elevado também no mercado físico. Então, a gente acha que em setembro vai ser uma diminuição dessa disponibilidade de animais de confinamento, mas não voltou também o animal de pasto. Então, quer dizer, tem uma perspectiva de melhora. De menor Tão cedo, oferta sendo prevista aí, então, né? isso, desde que continue tendo uma recuperação em agosto, setembro, de exportação e também do mercado interno. Ah, Então, mas isso, essa perspectiva de melhora de demanda, ela existe e já começa a, inclusive, se confirmar, né? Principalmente com o final das férias no mercado interno, né, André? exatamente. E um ponto interessante, a nossa proteína compete muito com outras proteínas do mercado, como suíno e frango, né? E todos os analistas dizem que a arroba não subiu porque a carne de frango teve uma superprodução, Tava barata. desagou carne de frango no mercado e aí segurou, baixou o preço da carne de frango e segurou. Lógico, se a gente comparar de abril para cá, a carne de frango caiu 10%. Mas se a gente comparar agora, no final de julho para o início de agosto, a carne de frango já subiu 7%. Então, quer dizer, de 4,50 para 4,80. Pensando na granja sempre, hein? Então, eu estou comparando frango na granja com o boi na fazenda. E o frango na granja subiu 7% nesse período do dia 20 de julho para cá, e o boi para a gente na fazenda caiu 4%. E pegando arroba no mercado de São Paulo. Então, quer dizer, começa a ter Competitividade uma inversão. começa a melhorar aí. Competitividade da carne bovina em relação à de frango, então. Essa a nossa espera, né? Que a reação não é imediata, mas como já começa a ter uma subida no preço da carne de frango, a perspectiva de ter uma subida também no preço da carne de boi no mercado atacadista num futuro curto já mostra isso para ter uma reação para o produtor, quem sabe aí nos próximos 15 dias. E a escala, né? Apesar de continuar confortável, que hoje está em torno de 6 dias, 7 dias, uma semana, né? Há 14 dias, 2 semanas atrás, essa escala estava de 2 semanas. Então, quer dizer, teve uma redução um encurtamento dessas escalas no frigorífico, e isso mostra também que teve uma diminuição de oferta. Então, quando você aumenta a oferta, aumenta a escala, diminui o preço. Diminui a oferta, escalas encurtam, e aí se começa a ter dificuldade de compra, e essas vão encurtando, e chegam próximo dos 3 dias, a perspectiva de subida no preço do mercado físico é grande. Muito bem, então vamos recuperar esses fatores então que indicam ou que trazem essa possibilidade de reviravolta aí na tendência, começando pela recuperação tímida, mas ainda, mas já uma recuperação, coisa que a gente já não via há algum tempo no mercado futuro. Nos primeiros dias de agosto, aí a gente já tem uma recuperação de R$ 2, a depender, obviamente, do fechamento do mercado de hoje, mas de R$ 2 a R$ 3 já acontecendo no mercado futuro, são indicações importantes. A volta das demandas, tanto internacional quanto a demanda interna, que começam ou que tendem a melhorar a partir de agosto, redução das escalas que já começam a ser observadas aí, reduções pela metade, ainda são escalas confortáveis, mas já é uma redução pela metade aí das escalas, e a competitividade com as demais proteínas.
leia-se frango. Frango na granja hoje com preço 7% mais caro do que quando a gente compara com a arroba do Boi Gordo, que caiu 4% nesse mesmo período aí nos últimos 20 dias, ou desde o último dia 20 aí para cá. Mais algum detalhe, André, que eu esqueci? Não, eu acho que você resumiu muito bem. Muito bem, então vamos ficar atento a esses sinais e a essas possibilidades aí do mercado e ver como é que a partir de agora esses componentes de preços vão funcionar, principalmente por conta aí de uma possibilidade, talvez não de uma retomada de movimentos altos muito agressivos, mas pelo menos um respiro maior aí em relação ao fundo do poço, né, André? Será que o pior já passou? É o que a gente espera, não a gente só não como produtor, mas também como apaixonado pelo negócio, né? Então, a gente, na parte de produção, agora a gente viu que para chegar um boi abaixo de R$ 230, aqui no estado de São Paulo é uma coisa absurda, né? Sendo que a gente teve bois de 320, a gente está falando numa queda de 30% no período de um ano. Então, 30% dentro do negócio é para tirar muito produtor do sistema produtivo. E não é só o percentual em si, mas a rapidez com que isso aconteceu também, né, André? Não dá tempo do produtor se planejar, então buscar estratégia, enfim, ter uma nova visão sobre a realidade, né? Exatamente. A gente tem que pensar sempre que a gente, como produtor, a gente, vamos dizer, desde a concepção de um bezerro na barriga da vaca, até o abate dele, a gente demora, em média, vamos dizer assim, 30 a 33 meses. Então, estamos falando 9 meses de gestação, mais 24 meses de idade de abate desse animal, quando a pessoa trabalha muito bem trabalhado. Então, você pegar isso daí e, num período de um ano, quer dizer, no meio desse período de produção, você tem uma queda dessa, não tem ninguém que consegue se projetar e determinar quais seriam os investimentos, custos e todo o sistema produtivo nesses 33 meses. É uma coisa absurda, né? Isso aí. André, meu caro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado por trazer essa perspectiva renovada aí pra gente de mercado. Tomara que de fato esses fatores ganhem força aí ao longo do mês de agosto, ao longo dos próximos meses aí pela frente, só tomando aquele cuidado que você ressaltou lá atrás de uma concentração de oferta lá na frente de novo, lá a partir de outubro, né? Será que ela vai de fato acontecer e será que a gente vai ter demanda suficiente para equilibrar essa oferta que pode surgir aí estimulado por um momento de preços bons aí para arroba? Vamos aguardar para ver também. O fato é que nesse curto prazo, nos próximos 20 dias, 30 dias aí pela frente, a gente tem essa possibilidade aí de respiro pelo menos. André, obrigado, volte sempre. Eu agradeço, um grande abraço a você e a todos aí, estamos disponíveis sempre. Muito bem, tá aí André Aguiar, sócio e consultor da Boviplan, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo boas notícias, indícios de recuperação de mercado aí, para a gente ficar atento para ver se engrena aí de vez e pelo menos a gente tem uma melhora nas cotações da arroba do Boi Gordo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, mas antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números de andamento lá dos negócios lá na B3, o Mercado Futuro, lá em São Paulo. Vamos ver? Agosto, R$ 232,50 com alta de 1,48%. Setembro, R$ 230,05, alta de 0,26%. Outubro, R$ 233,05, alta de 0,67%. E novembro, R$ 237,75, alta de 0,74%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 242,10, uma reação de 0,83%.
São os números de hoje, ainda em andamento. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.